Olá amigos, tudo bem? Estamos de volta, 2021, recomeçando, trabalhando, tentando fazer um novo projeto, uma nova leitura, um novo formato. E como vocês vão ver, a partir de hoje, vamos ter aí os nossos 3 vídeos semanais, como sempre, mas com uma diferença. Nós vamos, nas segundas e quartas-feiras, publicar as entrevistas que nós estamos fazendo com articulistas da geografia e fora da geografia, e vamos discutir então os temas que estão colocados nesses artigos. Vamos tentar desvendar qual seria a intenção desses autores em ter escrito o que escreveram, o que é que eles querem e quem eles querem atingir, afinal de contas. Eles são a favor de quê? Eles são contra o quê? Contra quem? Vamos tentar de alguma maneira desvendar melhor o significado desses artigos. E como eles têm uma duração, essas entrevistas têm uma duração de 1 hora e pouco, nós vamos dividi-las então em 2 partes. Uma vamos publicar na segunda-feira, como estamos fazendo agora, e ao publicar essa entrevista nós vamos aqui fazer alguns comentários antes, para que vocês tenham um mínimo de introdução, né, ao tema. E também na quarta-feira vai aparecer aí para vocês o link onde vocês podem encontrar o artigo e, bom, aí vocês fiquem à vontade aí para ler e se divertir com essa história toda. De qualquer maneira, já passamos aqui o tal do ano novo e o coronavírus ainda não acabou. Estamos aqui iniciando, né, esse processo de vacinação, mas ainda está bem no começo, então estamos aqui enfrentando, né, a luta. Agora, minha gente, é o seguinte, essa nossa entrevista de hoje, a nossa primeira entrevista, ela foi feita com um ex-aluno, um grande amigo, que trabalha na Universidade Federal da Grande Dourados e trabalha com geoprocessamento. Esse nosso amigo é o Ângelo Franco do Nascimento Ribeiro. Ele escreveu um artigo denominado Olhares do Sul de Moçambique por um geógrafo brasileiro. Como vocês vão ver, dentro deste contexto em que ele foi parar lá com a equipe de pesquisas da Universidade Federal da Grande Dourados, lá em Moçambique, ele fez uma espécie de reportagem fotográfica e a partir dessas fotografias, a partir da cartografia que ele construiu, ele escreveu um artigo fazendo comentários sobre a situação moçambicana. Nesse sentido, então, vocês vão ter acesso a uma pessoa com uma vida inteira carregada, não é? Dentro da sua perspectiva, das suas leituras. É algo que ao mesmo tempo envolve esta aparente objetividade da academia, da pesquisa científica, mas está por trás toda uma vida de uma pessoa, as suas subjetividades, os seus encontros e desencontros, alguma coisa extremamente interessante que eu acho que vocês vão gostar muito, além das imagens de Maputo, além das imagens de alguns outros lugares de Moçambique, do sul de Moçambique. Muito bem, muito prazer em tê-los de volta, muito prazer em estar aqui outra vez. Vamos recomeçar esse ano de 2021 e vamos, imagino, que enfrentar essa situação toda com a melhor das condições, com o máximo da energia, porque no final das contas, quando pensamos em termos de Brasil, para além da questão do coronavírus, ainda temos problemas gravíssimos do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista da legitimidade das nossas lideranças, da popularidade e tudo mais. Então, há muito que fazer, há muito trabalho para fazer, não só na geografia, mas com a geografia e tendo também a geografia como uma ferramenta conceitual que, sem dúvida nenhuma, pode nos permitir discutir a política e permitir, então, os avanços que são necessários à nossa vida, à existência do Brasil. Prazer em tê-los conosco outra vez, prazer em estar aqui
Vamos em frente e, bom, espero que vocês gostem, espero que se apaixonem também, né, por este artigo, por este companheiro nosso lá do Mato Grosso do Sul. Um abraço, até mais. Ângelo Franco do Nascimento Ribeiro. Pessoal, é o seguinte, o Ângelo, ele está lá do outro lado dessa nossa linha, está lá em Dourados, conversando com a gente, vai bater um papo aqui, em torno de um texto que ele chamou de Olhares do Sul de Moçambique, por um geógrafo brasileiro. Obviamente que o geógrafo brasileiro, nesse caso, é ele mesmo, ele que está olhando Moçambique, olhando o sul de Moçambique, ou seja lá o que ele andou olhando, ele vai contar isso para a gente. Está escrito num artigo que foi publicado pela revista GeoErg, não é? Uma revista temática que só colocou questões relacionadas aí, basicamente questões relacionadas à experiência brasileira em Moçambique. Então são muitos autores, eu mesmo tenho um texto publicado lá de uma viagem que fiz, e aí o Ângelo tem lá a sua leitura sobre isso. A gente vai conversar então um pouco sobre esse assunto. Mas antes disso, vou passar aqui a palavra para que ele se apresente, diga quem é ele, né? Ele já se colocou no título com uma espécie de autoapresentação, ele é um geógrafo brasileiro, mas daí para frente isso quer dizer o quê? Ângelo, muito obrigado por você ter topado, né, participar aqui da nossa conversa, de como a gente está tentando fazer, de alguma maneira, essa relação entre os geógrafos, os seus textos, as suas publicações e a possibilidade, então, de a gente avançar um pouco, aprofundar um pouco e ampliar, né, o espectro, ampliar o público que toma contato com esses temas. Então, antes que a gente comece tudo isso, que a gente comece a conversar sobre Moçambique, trocar altas ideias, alguma coisa que realmente seria bem mais simpático num boteco servido a cachaça, mas de qualquer forma a situação é essa, estamos aqui em plena pandemia. Conta pra gente quem é você, conta, né, para os nossos espectadores como é que você se enfiou nessa conversa toda e onde... Bom, em suma, fale aí o que você acha que seria importante as pessoas saberem sobre você. Ok, obrigado, Douglas. Eu inicio agradecendo o convite que você me fez para essa conversa. Fiquei bastante lisonjeado porque você sempre foi uma referência para mim desde a minha graduação, né, que a gente lia as suas categorias da geografia, então isso foi muito importante para mim na minha formação e continua sendo. Mas, de qualquer forma, eu me chamo Ângelo Franco do Nascimento Ribeiro, como o Douglas acaba de dizer. Eu vou falar um pouco do que me levou até esse texto, né, que eu acho que é o objetivo principal dessa conversa. Eu sou técnico do Laboratório de Geoprocessamento aqui da Universidade Federal da Grande Dourados. Fiz graduação na geografia aqui na UFGD, que ainda era o UFMS na época, quando eu entrei e saí o UFGD, eu passei pelo processo de transição da universidade, e esse texto foi resultado do doutorado que eu iniciei em 2014, né? Então, nessa época, eu iniciei no doutorado, estava cursando o doutorado nessa época. E foi a partir daí que aí depois, eu acho que num segundo momento, a gente vai conversar o que levou a chegar a esse texto. Sou natural de Dourados, e essa viagem, depois eu vou falar um pouco mais, mas foi a minha primeira viagem internacional, né? Internacional, assim, de longo curso, né? Porque eu moro lá do Paraguai e vivia lá, mas aí eu acho que não conta, né? Então, depois a gente vai conversar um pouco sobre isso. Minha apresentação basicamente é isso, aí a gente vai, no decorrer da conversa, a gente vai deixando mais claro algumas situações, eu vou falando um pouco mais o que me levou ao curso de geografia, o que me levou a fazer mestrado e doutorado
E aí esses temas eu acho que a gente vai no decorrer da conversa. Ângelo, vamos fazer o seguinte. Eu li o seu texto e tal, e acho que isso que você acabou de apontar no final da sua fala aí, tem uma relação bastante importante sobre a maneira como você entendeu o texto, não é? Quer dizer, de como você expressou. Primeiro, o fato de você pertencer aí ao laboratório de geoprocessamento da universidade. Isso é uma questão importante para esse texto especificamente, inclusive. Mas a outra questão que envolve é justamente este movimento que você fez, de fazer o mestrado, fazer o doutorado, e os interesses, né, que de alguma maneira te mobilizaram, não é? Então, assim, você poderia, antes de entrar no texto propriamente dito, contar um pouco para a gente desse percurso aí do mestrado, doutorado, como é que você fez, que interesses você tinha, porque, afinal de contas, você virou um geógrafo, né? Esse tipo de coisa, um tanto quanto rara nessa altura do campeonato do mundo. Conta um pouco para a gente dessa história. Bom, acho que assim, para a gente contextualizar um pouco melhor, eu vou começar a falar, inclusive, antes da minha graduação, né? Eu nasci e me criei no sítio, né? Eu sou de uma família de sitiantes, pequenos sitiantes aqui da região Dourados. Eu sou o sexto filho, o mais novo de uma família de 6 homens, né? E fui o único que fui para a universidade, né? Eu, desde muito pequeno, eu achava sempre... Os meus irmãos falavam que eu era preguiçoso, né? Mas eu sempre achava o trabalho do sítio muito ingrato, né? Porque a gente trabalhava muito, muito mesmo, e o retorno era muito pequeno. E aí eu terminei o ensino médio, né? O meu ensino médio foi muito difícil, porque eu vinha de ônibus do sítio, era uma situação muito degradante, né? Para todo estudante, não só para mim, mas para todo estudante. E aquilo a gente foi transformando em outras coisas, né? Em diversão e tal, e foi que eu concluí o ensino médio. Eu fiz o primeiro ano de faculdade ainda vindo de ônibus, e aí foi que do primeiro para o segundo ano eu falei para minha mãe, olha, não dá mais para mim, eu vou para a cidade. Aí a minha mãe era muito doente, ela alugava uma kitnet aqui na cidade, ela falou, olha, o que eu posso te ajudar é você vai para a kitnet que eu alugo. É o que eu posso fazer, porque eles não podiam me manter na cidade. Aí, assim, eu sempre fui, a gente sempre viveu muito da dificuldade, né? Eu falei, não, eu me viro, eu me viro, eu dou um jeito. E aí eu vim para a cidade no início do segundo ano da faculdade e fui me virando. Fui batendo de porta em porta, consegui um estágio na prefeitura e fui me virando. Depois eu consegui, eu entrei numa pesquisa, consegui uma bolsa de iniciação científica e fui, sabe? E aí durante a graduação, no início da graduação, a gente não tem noção de muita coisa, né? A gente vai onde nos levam, né? E aí eu entrei eu tinha uma bolsa de iniciação científica, eu pesquisava e eu sempre busquei essas temáticas ligadas ao rural, porque é uma coisa que eu sempre queria entender, aquilo de onde eu vinha, né? Então eu comecei a pesquisar sobre um projeto de agrovila, políticas públicas e tal, e aí fui entendendo a geografia, fui conhecendo, fui sabendo das possibilidades que eu tinha, né, que eu podia ter, e aí foi que quando eu fui concluir, eu tive uma disciplina no terceiro ano da graduação, que era sensoriamento remoto. E foi uma disciplina totalmente teórica, porque naquela época a gente não tinha laboratório, não tinha infraestrutura nenhuma. E eu fiz essa disciplina e eu adorei, né? Eu fiquei muito apaixonado por aquelas possibilidades que eu tinha, né? E então eu entrei, eu consegui, por intermédio, acho que de um colega, professor do curso, um estágio na Embrapa daqui de Dourados. E eu fiz, e a Embrapa daqui de Dourados, ela fica a cerca de 10 quilômetros do centro da cidade. E aí era um estágio não remunerado e eu tinha que ir lá, por conta própria, entendeu? E aí eu falei, não, eu vou, e eu me virei, não tinha condições de ir, mas eu me virei durante 2 anos, eu fui praticamente todos os dias na Embrapa fazer estágio. Isso foi uma coisa que mudou profundamente, a minha forma de ser na geografia.
E aí, no final da graduação, eu decidi, porque normalmente aí o povo falava, você é maluco. Porque normalmente quem faz iniciação científica já emenda porque você já tem uma monografia pronta, né? Eu falei, não, eu não quero fazer isso, eu vou fazer outra coisa. Lá no 4º ano, porque na época que eu fazia, a monografia você começava a fazer no 4º ano. E no 4º ano eu falei, não, eu quero fazer alguma coisa relacionada a geoprocessamento e sensoramento remoto. E assim eu fiz, eu rompi com tudo aquilo que eu já vinha fazendo e fiz, e eu acho que fiz um trabalho muito bom na minha leitura na época, com as possibilidades que eu tinha. Eu não tive praticamente orientador, porque não tinha o professor do curso nessa área, então só no finalzinho que entrou o professor, e aí ele acabou me orientando, mas meu trabalho já estava praticamente pronto. E aí eu terminei a graduação em 2006, 2007 eu terminei minha graduação, e aí já logo em seguida abriu um processo para professor substituto na UFGD. E na época já era o UFGD, eu prestei esse concurso, dei aula um período nas áreas de cartografia temática, e logo no início de 2008 abriu o concurso para esse cargo que eu estou. Eu prestei o concurso, passei, aí teve uma judicialização, cancelaram o concurso, teve o concurso novamente, eu passei de novo no concurso. Em 2008 eu já entro no mestrado. Aí em 2008, para fazer o projeto do mestrado, eu já estava participando do grupo Território e Ambiente, que é coordenado pelo professor Edivaldo, e a gente moldou ali um projeto de mestrado que era, aí antes do projeto de mestrado é interessante falar isso, porque foi o que me fez trabalhar no mestrado nessa área. A gente fez um trabalho de campo na Serra da Bodoquena, e eu cheguei lá e eu fiquei apaixonado por aquele lugar, sabe? Um negócio, e não foi nem propriamente em Bonito, foi na área rural de Bodoquena mesmo, e eu fiquei impressionado com aquele ambiente, com aquele local, fiquei apaixonado. Eu falei para o Edivaldo, eu quero fazer um projeto nesse lugar, eu quero estudar alguma coisa aqui. E aí foi que eu fui fazer um estudo de um assentamento que fazia uma sobreposição com o Parque Nacional da Serra da Bodoquena. E aí eu fiz o meu trabalho. O Edivaldo não orienta nessa área técnica de geoprocessamento e estacionamento remoto. Isso sempre foi uma coisa que eu ia incorporando nos meus trabalhos, né? Porque eu sempre gostei. Eu sempre dizia para ele, falei, Edivaldo, o trabalho de geografia sem mapa fica muito vazio, né? Eu sempre falava isso para ele. E aí eu fui sempre incorporando isso. Fiz o trabalho de mestrado, que eu concluí em 2010, e aí em 2010 eu defendi e falei, olha, eu não quero saber mais de estudar, viu? Falei, estou de saco cheio, porque para mim também, eu fiz o mestrado sem recurso, eu fazia meus campos, o povo sempre falava que eu era meio doido. Eu saía daqui de Dourados de moto e ia até Bodoquena de moto. E eu fiz todos os meus campos assim. Eu saía daqui, ia de moto, fazia meu campo lá no assentamento e voltava. E sempre fiz, e aí eu cansei muito. E eu fiz trabalhando, eu não tive afastamento. Aí terminei o mestrado e falei, eu não quero saber. 2010, falei, não quero saber, eu cansei. Eu tinha filho pequeno na época também. Não, tinha filho pequeno, não, tinha recém-casado, e tá. Enfim, aí eu continuei no grupo de pesquisa, trabalhando, participando das reuniões e trabalhando na universidade. Quando foi em 2013, tinha lá o projeto de abrir o doutorado na UFGD. E aí o Edivaldo já começou, e aí, vamos fazer doutorado? E aí o cansaço já tinha passado, né? E aí eu falei, vamos embora, vamos fazer o doutorado. E aí eu fiz um projeto e concorri ao doutorado, mas um projeto sobre análise das unidades de conservação aqui na faixa de fronteira do Brasil-Paraguai, só no Mato Grosso do Sul. E eu fiz esse projeto e entrei no doutorado em 2013, e aí eu comecei a desenvolver, só que daí eu sempre dizia para o Edivaldo, eu quero trabalhar na região de Serra da Bodoquena. Eu fiz meio contrariado o projeto, mas fiz e concorri, né? Aí, durante a disciplina de seminário de doutorado do doutorado, eu fiz e apontei. Falei, olha, eu quero fazer uma outra coisa, né? Eu dizia isso, aí os professores disseram, olha, se você quer fazer outra coisa, você tem que pensar nessa outra coisa. E coincidentemente, coincidiu um trabalho de campo que a gente fez na região
da Serra da Bodoquena. E aí a gente foi lá, e eu, andando de ônibus por entre as estradas vicinais, eu falei para Edivaldo, eu já sei que eu vou mudar meu projeto. Porque aqui ele estava tendo uma alteração muito grande das áreas de pastagem para lavoura. E isso eu já vinha percebendo desde o mestrado. Falei para Edivaldo, eu quero estudar isso. Porque eu falei, eu acho que isso tem que ser estudado. E aí eu refiz o meu projeto de doutorado, joguei aquele na gaveta e fiz do zero para estudar o avanço das áreas de lavoura na região da Serra da Bodoquena, principalmente em Bonito. E aí eu entrei nessa vibe, refiz o projeto de doutorado, e nessa mesma época aí de refazer o projeto de doutorado, o Edivaldo estava fazendo esse projeto de cooperação da ULP lá para fazer um trabalho em Bonito, em Moçambique. E aí ele me convidou, falou, você topa? E eu falei, putz, eu nunca tinha viajado de avião na minha vida, cara. Eu tinha o maior medo desse negócio. Eu falei, Edivaldo, vamos. Falei, se for aprovado, eu falei, vamos. E aí, em setembro de 2013, nasce meu filho. E aí, o negócio já era para início de 2014. Falei, putz, aí, como eu tinha falado para ele que eu ia, eu falei, não, vamos, mantemos e nós vamos. E aí, a gente embarca acho que março de 2014, e eu entro no meu primeiro avião em Campo Grande para ir para São Paulo, e depois, em São Paulo, eu entro para ficar 9 horas no avião, até chegar em Joanesburgo, né? Foi tranquilo, né? Não tive problema nenhum, ainda bem. Chegamos lá, e aí chegamos em Maputo, né? Aquela loucura toda, a gente ficou meio zureta 2 dias para entrar no fuso de lá e tal. E aí a gente fez muitos estudos antes de ir para a gente tentar tirar um pouco esse estereótipo que a gente tinha de África, né? Isso já era, acho que foi inclusive uma indicação sua com o Edivaldo, e a gente fez estudos, estudamos textos, começamos a acessar os jornais de lá e tal, para a gente ter um pouco da realidade de lá como era. Mas quando a gente chega é aquele choque, né? A gente chega, você tem uma realidade muito diferente. E aí, desde o começo, a gente discutia, falou, a gente não pode tentar enquadrar, pegar a nossa realidade e chegar lá e tentar colocar dentro dessa nossa realidade aqui do Brasil. Mas não tem como, né, cara? Quando você chega, a primeira coisa que você faz é pegar aquela realidade que você tem daqui e falar, puta, que tragédia, né? Aí você fica meio deprimido uns dias e tal. E aí depois você começa a conversar com as pessoas e tal, e você vê que não é nada daquilo, né? Que eles têm problema e tal, mas é um povo muito alegre, é uma diversidade cultural que é show de bola, é uma coisa que enche os olhos da gente, que mesmo diante de toda a dificuldade que o povo vive, você vê um povo alegre, feliz, sempre dançando, sempre cantando, guardados os seus problemas, que a gente tem também, né? E foi aí nesse contexto que a gente chega lá, e aí vai se alojar e tal, vai buscar conseguir internet em algum lugar, porque o povo precisava de internet, precisava falar em casa e tal. E aí a gente chega e se hospeda dentro da universidade, né? Que foi uma coisa boa para a gente. E aí a gente começa devagarinho ali fazer os trabalhos de campo e tal, e cada um na sua área, né? Então, quando a gente chegou, já tinha essa ideia de fazer um texto, né? A gente não tinha desenhado muito bem como seria esse texto e tal, mas quando a gente foi, a gente já tinha essa ideia. Então, o Edivaldo já falava, olha, vamos cada um na sua área e tentar coletar algumas informações. E eu já fui com esse intuito e já fui com o GPS para pegar as localizações de onde a gente ia, fazer foto e tal, porque eu já tinha... o meu objetivo era fazer alguma coisa relacionada a mapa, que é uma coisa que eu gosto e é a área que eu trabalho. Então, eu já tinha dito isso para o Edivaldo e era um pouco o meu papel no projeto. E auxiliar um pouco nessa parte tecnológica, que é uma coisa que eu domino um pouco, não muito, né? E aí a gente vai conhecendo os lugares, vamos... primeiro, a gente foi um pouco, durante uma semana, se não me engano, a gente foi um pouco se ambientando, né, conhecendo, se adaptando à comida, se adaptando a um pouco à rotina.
E depois aí a gente vai conhecendo um pouco, fazendo um pouco do campo e conhecendo as feiras, que é uma coisa que me chamou muita atenção, essa coisa do artesanato lá, que é muito rica, né? Aí você vai tendo contato com aquelas mazelas sociais, né? Que é as pessoas que não são reconhecidas e tudo mais, o artesão que ganha muito pouco pelo seu artesanato, porque tem 10, 20 atravessadores no meio, os problemas políticos que são um pouco mais gritantes que do Brasil, né? A questão da diferença da classe rica para a classe pobre, que é um pouco mais evidente aqui no Brasil, né? E você vê que o cara que é rico, ele é muito rico, e o que é pobre é muito pobre. Então, tudo isso foi me chamando a atenção, e aí a gente fica esse período lá, e a gente retorna para o Brasil, né? A gente fica um mês, mas dá a impressão que você fica um ano, né? Porque parece que aquele negócio demora muito passar, e aí quando você vem embora, você fala, puta, já passou, né? Aí já foi muito rápido. Há uma outra coisa que me chamou muita atenção, é o transporte coletivo deles, que é um caos, né? É um negócio que eu falava, gente, esse povo vai morrer tudo, pendurado naqueles caminhão, né? E é um pouco disso, né? Você percebe que as pessoas vão se adaptando nas situações, e aí a gente retorna para o Brasil, e aí quando a gente retorna, já vem alguns moçambicanos com a gente para fazer o trabalho de estágio aqui no Brasil, e aí depois a gente fica nessa ideia, fala, a gente vai publicar alguma coisa, a gente vai publicar, como que a gente vai fazer, e aí depois chega o momento que a gente se reúne e fala, não, vamos escrever alguma coisa para publicar. Aí um fala, vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, aí primeiro era um livro, né? A gente tinha a ideia de fazer uma espécie de um atlas e tal. Aí a gente tinha combinado de fazer, a gente precisa fazer alguma coisa didática para ser usado por professor da rede de educação básica. Então o Edivaldo falou, vamos usar uma linguagem mais adequada e tal. E aí eu já começo nesse período, eu sempre começo a fazer meus trabalhos pelos mapas, né? Porque eu não sei se é a parte mais fácil que eu acho de fazer, então eu sempre faço o mapa primeiro e depois eu vou escrever em cima do mapa, né? Então, meus mapas que estavam prontos há muito tempo, né? Aí, inclusive, depois, quando eu fui escrever, eu tive que atualizar alguns que eram dados socioeconômicos e tal. Então, aí eu começo a pensar, falar, puxa, eu fiz os mapas, né? Os primeiros mapas de localização, né? Eu falei, mas eu não posso trabalhar só em cima de localização, porque seria algo muito simples, né? Então, eu penso, falo, não, então eu vou utilizar, pensando na possibilidade de ser utilizado por professores da educação básica, eu falei, não, eu vou inserir alguns dados socioeconômicos que eu acho que são interessantes para a gente, o professor, utilizar em sala de aula. E aí eu busco, é um pouco complicado, né, porque são poucos dados disponibilizados, né, pelo governo moçambicano. Aí eu tive ajuda, o Lucas me ajudou bastante, porque ele sabia os caminhos, né, então eu consegui alguns anuários, algumas coisas relacionadas a censo e tal, e aí eu comecei a escrever, e eu sempre falo para o Edivaldo que eu tenho um pouco dessa coisa de, o Edivaldo fala que eu misturo geografia física com geografia humana, né? Eu tenho um pouco disso, meus trabalhos sempre tem das duas dentro, né? Tem gente que não gosta disso, né? Acha que o povo acha que tem que ser o que é geografia física. O povo da geografia física da UFGD fala que eu não sou da geografia física e da humana também sou da humana. Eu falo, não tem problema, né? Tô nem aí. E aí eu fui enfiando um pouco da experiência, eu fui tentando fazer um texto que eu colocava um pouco da minha experiência, da ida minha até Moçambique, essa permanência lá, um pouco de cartografia e um pouco dessa informação de dados socioeconômicos. Eu fui tentando montar esse Frankenstein que virou um pouco esse texto, que, no fundo, eu acabei achando que deu um pouco de coerência para ele não segue muito um padrão teórico e tal, mas ele segue um pouco o percurso que eu percorri lá, durante lá, e os estudos que eu fiz para entender um pouco pelo menos o país, porque a gente, na época que a gente foi, a ideia era a gente chegar pelo menos até o centro do país, né, para fazer alguns trabalhos de campo, mas na época que a gente foi, estava tendo muito conflito e tal, eles orientaram a gente não sair do sul, a gente ficou só na capital, o máximo que a gente foi na praia de Marracuene, no distrito, para fazer algumas entrevistas e tal. Então a gente ficou muito concentrado no sul, foi por isso, inclusive do título, que a gente ficou só no sul do país mesmo,
só ali na capital e um pouco ao redor que a gente fez o trabalho de campo. Então foi mais ou menos nesse sentido que se desenhou esse texto que eu fiz, e é isso. Acho que Ok. é nesse Então sentido. vamos lá, vamos entrar um pouco. Olá pessoal, estamos aqui de volta só para dar aquela encerrada, né, neste primeiro vídeo. Espero que tenham gostado dessa primeira parte e de conhecer um pouco mais do Ângelo, esse nosso amigo, companheiro lá do Mato Grosso do Sul. E na próxima quarta-feira, então, a gente volta e vamos mergulhar mais diretamente neste artigo super interessante que ele publicou aí, como vocês podem ver pelo link, e podem até ler o artigo com antecedência para poder acompanhar melhor a entrevista, não é? Um abraço a todos e até o próximo vídeo, até o próximo capítulo, vamos dizer assim. Até mais, um abração.